Tema então, amigos de Deus. E por falar em amigos de Deus, nós queremos dizer para você que igreja é onde a gente se sente amigo. Sobretudo amigos de Deus. Amém? Você se localizou aí no livro de Atos, capítulo 18. Atos, capítulo 18. Versículo de 1 a 10. Se você é amigo de Jesus, diga amém. Se você é amigo mesmo de Jesus, diga glória a Deus. Amém. Estou feliz que eu estou aqui no meio de amigos de Jesus. Nós temos aqui uma família que é amiga de Jesus. E isso me dá tranquilidade de estar nesse lugar, amém? Irmãos, a palavra diz assim. Hoje nós vamos ouvir uma história que, de certa maneira, vai falar ao meu coração de uma maneira muito especial, que vai falar sobre Priscila, né? Vai falar sobre Priscila. Você sabe que, sem querer brincar com ela, né? Mas o nome Priscila tem um sentido de velhinha, né? Sabe disso? Você sabia disso, Lucas? Não. Se você observar quando Paulo escreve para Timóteo, Timóteo era bem novo, ele vai falar Prisca, né? Prisca quer dizer velha, né? Não. E Priscila, uma velhinha, fala com carinho, né? Mas não era tão velhinha assim, porque o que faz uma pessoa é o espírito da pessoa, né? Eu conheço muitas pessoas que são novas na carne, mas o espírito é velho, né? Eu tenho uma colega lá no trabalho que todas as vezes que ela sobe as escadarias do tribunal, ela fica arfante assim. Eu falo que você tem espírito de gorda, né? Que não... E eu tenho espírito de magro, amém? Com essa formosura de corpo, chegou o Marcos. Marcos, seja bem-vindo. Diz assim a palavra do Senhor nesta noite maravilhosa em que trouxeram aí esse caldo de cana para mim. Diz assim: depois disto, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles, e posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e trabalhavam, pois a profissão deles era fazer tendas. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: sobre a vossa cabeça o vosso sangue. Eu dele estou limpo, e desde agora vou para os gentios. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus, a qual era contígua à sinagoga. Mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Teve Paulo, durante a noite, uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales. Porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Senhor Deus, nós te agradecemos por esta palavra. Pedimos, meu Pai, que o Senhor possa cada vez mais nos inspirar para que haja entendimento dos teus propósitos. E eu peço, Senhor, Espírito Santo, que o Senhor possa fazer um milagre acontecer dentro de nós, impedindo que qualquer espírito de distração, de cansaço, de aborrecimento, possa atrapalhar o teu propósito, Senhor. Eu peço isso em nome de Jesus.
E toda a igreja diga amém. Irmãos, então, o que a palavra está me dizendo aqui, que houve uma perseguição em Roma, e Áquila e Priscila saíram e estiveram então com Paulo. Paulo os acolheu. É tão bom a gente ser acolhido. Eu estou me lembrando do Ângelo que está chegando lá do sul, né? Marinheiro de primeira viagem, está chegando aqui, né? Aportou aqui na Bahia com seu navio, não é isso? E a gente percebe que todos nós aqui somos, de certa maneira, estrangeiros nessa terra, estamos viajando aqui, amém? Amém, igreja? Depois de um dia de ontem, falar um amém xoxo é ruim, né? Amém, glória a Deus. Então, Paulo acolheu Áquila e Priscila porque eles estavam ávidos de conhecer a palavra que já fora ministrada em Roma. Irmãos, e aí a palavra diz que Paulo trabalhava fazendo tendas, porque ele ministrava, era ministro, apóstolo de Jesus, mas trabalhava, fazia o seu dia a dia e trabalhava no mesmo ramo que Áquila. Então fica imaginando que eles estavam ali fazendo tendas e conversando sobre o reino de Deus, e Paulo falava assim: Áquila, eu vou hoje na sinagoga, eu vou ensinar, eu vou lá pregar sobre quem é o Cristo. Porque a mensagem principal do cristianismo, irmãos, não é cura. A mensagem principal do cristianismo não é, na verdade, família. Não é. A mensagem principal do cristianismo não é palavra de motivação, não é. A palavra principal do cristianismo se chama Cristo, ou Messias. Jesus, o Cristo. Por isso que Paulo está centrado na mensagem de Jesus. Por isso que a promessa do Pai de enviar o Espírito Santo não foi para que o Espírito Santo pudesse por si fazer um novo governo da igreja. Não. O Espírito Santo, ele veio nos recordar tudo que Jesus disse. Ele veio trazer ao nosso coração a sabedoria de Jesus. Por isso que hoje, quando você pede o Espírito Santo, é para que o reino se estabeleça em você. A mensagem principal, a centralidade da mensagem cristã está em Jesus. Não está em metodologia, não há nada disso. É Jesus o centro da nossa fé, amém? A nossa vida, eu só consigo tomar café da manhã tranquilo na minha casa se eu souber que Deus está esperando algo de mim. Está acabando a pilha. Só consigo fazer isso. Amanhecer e falar: o Senhor espera algo de mim neste dia. Porque é verdade. Quando você abre os seus olhos, você não abriu os seus olhos como qualquer outro ser aí abre-se para o dia que amanhã. Não, Deus tem um propósito para nós. E Paulo sabia disso. Hã? Isso aí. Sai do Facebook, eu vou fazer, vai na página da igreja. Você vai para lá e acompanha, divulga. Hoje, por exemplo, eu fiz uma notícia maravilhosa. Eu tenho certeza que a Priscila vai ficar contente que ela organizou aquela página. Né? O Ângelo falou para mim: pastor, eu descobri a igreja pela internet. Não foi? Você pode aplaudir o Senhor? Ô, Abraão, se você quiser depois, você corta isso aqui. Abraão não, o Lucas está cortando, né? Se você quiser depois, corta, que eu vou falar uma coisa para você glorificar a Deus bem alto. Eu ontem cheguei até um pouco chateado aqui, irmãos. Cheguei chateado. Você sabe por quê? Quando você acorda pela manhã, eu sou amigo de Deus. Sou amigo de Deus. Tudo que Deus fala, combina comigo. Aí eu abro lá meu computador, abri a página da igreja, tudo bacaninha,
bonita a página da igreja, é linda. Tem todas as ministrações, tem fotografias nossas. Aí, de repente, abro o Facebook, estou vendo um monte de gente que parecia até que estava contaminado com algum tipo de doença colorida, né? Cheio das coisas assim, né? Uma coisa, aí... Gente de fora eu não ligo, mas eu estou vendo muito cristão ali, todo coloridinho. Eu baixei a cabeça e falei, Senhor, que sacanagem é essa? Porque o termo é esse, né? Então, eu na verdade, aí, como eu sou uma pessoa extremamente controlada, e sou, não é isso? Eu peguei no computador e... Olha, eu tive uma alegria tão grande que até um rapaz que dizem as más línguas, que anda por maus caminhos, até ele tirou e curtiu. Ele curtiu as 4 mensagens e tirou a coisinha do rostinho dele. Então eu louvei a Deus, porque nós somos o quê? Amigos de Deus. O Geraldo postou uma coisa, cadê o Geraldo? Rodando, olha. Geraldo postou uma coisa que é uma manifestação de uma pessoa falando bacana isso. Como é que é aquele negócio que vai resgatar o texto que foi do radar? Vocês leram o texto que estava lá no radar? Foi muito interessante. Então, eu acho isso, irmãos. Nós somos amigos de Deus. Amém? Vamos voltar aqui para a palavra. Pega a tesourinha, corta. Bom estar na presença de vocês. Mas café da manhã, segunda-feira, consulta na página da internet, publica no Facebook, convida as pessoas, divulguem. O Facebook é um grande instrumento de divulgação do reino. Mas nós precisamos ter muito cuidado com aquilo que a gente publica. Vou continuar no parênteses aqui. Tá? Esqueça o seu passado, escreva as coisas que são presentes. Nós temos, por exemplo, o WhatsApp. O WhatsApp é diferente do Facebook. O WhatsApp é para você falar. Você vai à igreja hoje? Vamos à igreja. Você já comprou a salada do pastor? Já comprou o ingresso do pastor ao cinema? Essas coisas que a gente sente vontade de pagar para o pastor. Né? Essa coisa pode ser. Então, essas coisas têm que ser um princípio do WhatsApp. No Facebook, o Facebook é aquele lugar que a gente fica postando aquelas bobagens. Então, para evitar que você poste bobagem, posta coisas bonitas. Por exemplo, tem coisas bonitas que a Nercília publica que eu falo, poxa, bonito isso. Que coisa interessante. Nós precisamos também publicar a nossa igreja. Fala assim, preciso publicar sobre a nossa igreja. Amém. Está fechado o assunto. Está fechado o assunto? Fala. Você sabe por quê? Eu tenho amigos que você não tem, você tem amigos que eu não tenho. Então, se eu publicar, os meus vão conhecer, os seus não. Amém? Olha, vai ser uma chuva de comentário na internet a partir de amanhã, no Facebook da página da igreja. Amém? Voltemos aqui. Versículo 18, irmãos. Diz assim, vamos continuar essa história. Paulo conheceu Áquila e Priscila. Áquila é amigo de Paulo. Áquila começa como judeu a se interessar pela história de Jesus. Os dois, enquanto família, começam a trabalhar pela obra do Senhor. Aí no versículo 18 diz assim, mas Paulo, havendo permanecido ali muitos dias, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila, depois de ter raspado a cabeça em Cencreia, porque tomara voto. Chegados a Éfeso, deixou-os ali. Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus. Está observando como que a função da vida de Paulo é pregar. Ele não era fazedor de tenda, ele era um pregador que fazia tendas. E continua, rogando-lhes eles que permanecesse ali mais algum tempo, não acedeu, mas despedindo-se disse, se Deus quiser, voltarei para vós outros, e embarcando partiu de Éfeso. Chegando a Cesareia, desembarcou, subindo a Jerusalém, e tendo saudado a igreja, desceu para Antioquia. Olha os caminhos que Paulo vai tomando, vai perseguindo, e ele sempre com a amizade de Áquila e Priscila. Só que você vai notar um detalhezinho interessante. Aqui Lucas já não diz Áquila e Priscila. Como é que ele fala? Priscila e Áquila. Você sabe por quê?
Porque, na verdade, Priscila já estava tomando a frente do ministério. Está vendo, Lucas? Cuidado. Tá? Priscila já estava tomando a frente do ministério. Porque, na verdade, a palavra, ela tem um chamado de atuação para nós, irmãos. A palavra, ela não é apenas uma palavra que traz salvação para a sua vida. Ela é uma palavra que traz salvação para a sua vida e que traz o compromisso de levar outras pessoas. Outras pessoas precisam ser salvas. O Senhor, Ele tem o desejo de que todos sejam salvos. A igreja pode dizer amém? Amém. Amém. Glória a Deus, né? Então, irmãos, o que eu quero falar para você hoje é que há uma amizade entre aquele que acolhe e aquele que é acolhido. E primeiro nós fomos acolhidos por quem? Por Jesus. Jesus é nosso amigo. Nós somos amigos de Deus porque compartilhamos exatamente da amizade de Deus. Deus é nosso amigo. E aí me chama bastante atenção que Jesus veio transmitir uma mensagem para nós de proximidade. Porque não existe amigo distante. Não existe amigo distante, né? A amizade, ela se conquista e se conserva pela frequência. Então, eu tenho duas definições para mim na Bíblia, que são bem ilustrativas. A primeira delas está em João 15,15. Se você puder abrir a sua Bíblia, eu vou colocar aqui. João 15,15. Olha o que Jesus vai falar. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas chamei-vos amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos dei a conhecer. Olha que coisa maravilhosa. Jesus está falando, você não é meu servo. Você sabe por quê? Porque quando é servo, você apenas usa a pessoa. Pega isso, faz aquilo. Não. Ele chama de amigo porque está dando a conhecer tudo que ele recebeu do Pai. Isso quer dizer que você tem direito a conhecer tudo o que Deus quer para os seus filhos. Você pode se aproximar do Espírito Santo hoje e falar, Espírito Santo, me revela os teus propósitos para a minha vida. Me mostra os conhecimentos da dimensão espiritual, as coisas maravilhosas que eu quero viver, porque Jesus é seu amigo. Você não está, na verdade, vindo à igreja para se sacrificar. Tem gente que às vezes trabalha com essa visão. Eu não trabalho com essa visão. A pessoa parece que está sendo um burro de carga. Ela fala assim, não posso, rapaz, tem igreja hoje. Ah, meu Deus, tem igreja. O pastor pediu para vir na escola dominical. Terrível, né? Aí chega aqui, o pastor pega 20 minutos do culto e fica falando sobre dízimo, oferta, e que tem que fazer propósito. Irmão, tem que fazer nada. Você tem que, na verdade, ter no seu coração a sinceridade de quem é amigo. Quem é amigo? Né? Você está com o seu amigo, caminhando com o seu amigo, ele tem uma necessidade, você fala assim, deixa comigo. Hoje, por exemplo, a gente estava sem água aqui, né? Chegamos aqui sem água, e de repente o Júnior falou, não, pastor, eu vou lá em casa. Né? Poxa vida, lá em casa tem a torneira, eu abro, encho de água, trouxe aqui da torneira lá, e vem direto aqui, a água vem direto aqui da SEDAI, é coisa da mais pura confiança, não é verdade? Isso, né? Tranquilo. Então você pode depois tomar uma aguinha, você pode tomar. Está um pouco quente que desligaram ali, mas tudo bem. Água da SEDAI quente é o que há de melhor. Né? Então, irmãos, você presta atenção. Você, na verdade, não está aqui porque alguém te obrigou. Você está aqui porque você é um ser. Presta atenção, você é um ser inteligente, amigo. Você é um ser inteligente. O ser humano é o único pensante na face da terra. É o único ser pensante na face da terra. A exceção de alguns que torcem para outros times estranhos, o ser humano, ele é inteligente. Ele tem a capacidade de olhar e interpretar fatos, de analisar, verificar, porque eu não sou igual um cachorro que você pega, coloca um pedaço de carne ali, ele sai correndo, ele não quer saber de ninguém.
um gato. Não, você é um ser pensante. Então nós temos que parar e interpretar, falar assim, olha, há 2000 anos atrás, veio um homem que se deu por nós e que ressuscitou, sendo comprovadamente visto por mais de 500 pessoas. A história mudou e este homem é o Cristo, o Jesus vivo, presente entre nós, a manifestação de Jesus até hoje, porque até hoje ele está vivo. É falta de inteligência que eu, estando vivo e não sendo detentor de eternidade, ainda não receba deste Deus poderoso a palavra que me diz que no nome de Jesus todos obterão a eternidade. Amém? Glória a Deus. Me falta inteligência parar e falar, eu quero ser amigo de Deus. Eu quero fazer as coisas para Deus não por imposição, mas pelo desejo de estar ajudando a casa do Senhor, por desejo de estar caminhando com o Senhor. Isso é amizade com o Senhor, não é apenas conhecer. Porque todo mundo conhece a história de Jesus, não há, até mesmo muçulmano conhece. Qualquer pessoa conhece, o judeu não acredita que Jesus é o Senhor, mas ele sabe a história de Jesus. Ele sabe. Não é questão, se você pegar, você vai vendo o seguinte, que no relacionamento de acolhida de Deus na minha vida, eu preciso caminhar com Deus, e é esse o grande segredo da igreja. Não é que você vem aqui para ter um conhecimento. Você veio aqui, ouviu a palavra filosófica do pastor, e você é detentor de um conhecimento. Não! Hoje você sai daqui e fala assim, já sei que Priscila é velhinha. Aprendi hoje, né? Grande conhecimento, vai me ajudar muito na vida. Não vai ajudar nada. Porque o conhecimento, sem a sabedoria, não ajuda em nada. Quer ver um exemplo, como eu vou te falar, o que significa, o que Deus quer para você? No versículo 23 dessa palavra, está dizendo assim, havendo passado ali algum tempo, saiu atravessando sucessivamente a região da Galácia e Frígia, confirmando todos os discípulos. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria chamado Apolo. Olha, eu olhei Apolo aqui, eu li Ângelos. Eu falei, oi. Homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Porque a palavra vai falar isso. Que Apolo era um grande pregador. Um homem de autoridade, de voz possante. Aí o que acontece? Era ele instruído no caminho do Senhor e sendo fervoroso de espírito. Olha, ele era instruído e fervoroso. Você pode falar, oh, que bom. Não, fala com força isso aí. Oh, que bom! É isso aí. Aí falava e ensinava com precisão. Falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Significa que Apolo tinha sido discípulo de João. E ele sabia tudo o que tinha acontecido com relação a Jesus, mas deixa eu te falar, ele não sabia exatamente o que Jesus podia fazer na vida de uma pessoa. Você vai falar assim, pastor, ele conhecia a história? Sim, tem um monte de gente que conhece. Aí o que vai acontecer no versículo 26? Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga, a mesma sinagoga onde Paulo estivera. Ouvindo, porém, Priscila e Áquila, olha a inversão, Priscila e Áquila, Priscila e Lucas, cuidado, Lucas. Daqui a pouco vai estar a Priscila ministrando louvor e você lá com o chocalhinho ali, hein? Priscila e Áquila tomaram-no consigo. Olha, Apolo estava pregando, eles estavam lá ouvindo. Ele está falando sobre Jesus, Áquila. Mas Priscila, eu acho que ele está falando de Jesus pelo que ele ouviu falar. Eu não sinto nele a unção do Espírito Santo. Eu não sinto nele. Ele está falando coisas que ele aprendeu com eloquência. Mas está faltando algo. Aí, ouvindo, porém, Priscila e Áquila tomaram-no consigo e com mais exatidão. Não é que Apolo estivesse errado.
ele só não estava acertando. E com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Querendo ele percorrer a Caia, animaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido. Deixa eu falar para você, ensinaram o caminho de Deus, porque o objetivo não é que você saiba, é que esta sabedoria te faça caminhar. 4 pessoas aqui querem caminhar com o Senhor. Senti isso, Pai, senti isso, poder tremendo, né? Queriam caminhar com o Senhor, porque na verdade, aí é bom, você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus, isso é bom demais. Porque não adianta eu ter eloquência. Irmãos, a pessoa com eloquência é perigosa. É perigosa. Eu vou te contar uma história para você. Eu fui pregar numa Assembleia de Deus em Cabo Frio, estava com um casal, que era meu amigo, e eles levaram um filhinho. E eles, com muita dificuldade, eles foram cantar. E aí o pastor virou e falou assim: nós vamos chamar aqui o Wagner e a sua esposa Vanessa, eles vão cantar o hino na hora da oferta. E o menininho estava lá, sentadinho, o filhinho dele, né? Estava lá. Renatinho, magrinho, pequenininho. Aí eles foram cantar. Antes deles cantarem, o pastor falou sobre a oferta. Uma eloquência muito grande. Como só os pastores sabem falar sobre a oferta, amém? Mas eu não sei falar muito sobre isso, não. Aí começaram a cantar. E eu estou notando que enquanto eles cantavam, as pessoas iam saindo para ofertar no gasofilácio à frente. E o menininho com a bolsinha da mãe. Aí ele abriu a bolsinha da mãe. Aí a mãe cantando e foi assim para ele assim. E eu sentado, porque na Assembleia você senta lá no altar, né? Não é isso? E eles dois cantando e o Renatinho com a bolsinha. Ele abriu, pegou o chumaçozinho de dinheiro e foi embora. E vai ele para a fila. E a mãe assim, desesperada, cantando: Senhor, tudo é teu, volta para lá, volta, Renatinho. Eu quero te ofertar a minha vida, meu Deus. Aí ele chegou lá no gasofilácio, irmãos, e tchuf, jogou. Deu tchau para os pais. Assim. Irmãos, o Wagner chegou para mim e falou: pastor, eu falei: e aí, Wagner? Pastor, coisa chata, pastor. O Wagner chegou para mim e falou assim: pastor, coisa chata. Eu falei: o que houve? Eu tive que conversar com o pastor aqui da igreja, pastor. O Renatinho deu o nosso dinheiro todo. Todo o dinheiro. Eu falei: cara, você está de brincadeira? Mas eu estava com o dinheiro contado para a gente voltar para casa. Como é que eu vou voltar para casa? Eu falei: a igreja não deu nenhuma oferta. Não deu oferta. Aí eu fui lá no pastor, o pastor falou assim: irmão, já fechamos tudo. Eu não tenho condição de fazer nada. Eu peguei o meu dinheiro, falei, cara, não dá para passar. Ele falou: não, eu vou andando mesmo. Você pode aplaudir o Senhor? Porque eles são obreiros do Senhor. O cara era trabalhador, ela também, mas o filhinho ficou apaixonado. Ele ouviu o pastor falar de oferta com eloquência. Tem que ofertar, e ele com a bolsinha da mãe, ele pensou, abriu e foi lá. Irmãos, a eloquência, ela pode nos trazer convencimento, mas não traz conversão. Não traz conversão. O que Priscila disse, eu consigo imaginar. O que Priscila e Áquila, o que eles disseram para Apolo foi: Apolo, você está pregando algo e eu louvo a Deus pela sua vida. Mas existe um passo a mais. Porque esse mesmo Jesus vai transformar a sua vida. E quem age no pregador não é a eloquência, é o Espírito Santo, amém?
Você já percebeu que às vezes você está na igreja e a oração faz com que algo em você comece a se movimentar? Tem gente que começa a querer a cantar alto, se alegrar, dar glória a Deus. Tem gente que começa a chorar. Você sabe por quê? Porque apesar do pregador, é Deus quem dá o resultado. Você pode falar comigo? Apesar do pregador, é Deus quem dá o resultado. É verdade. Então nunca entra numa igreja esperando do pregador e nem do ministério de louvor, porque eles são instrumentos nas mãos de Deus. Se você não tiver a vontade de seguir o caminho de Deus, não vai fazer sentido para você. Tem que fazer sentido. E aí, irmãos, eu quero falar para você. Jesus, ele falou para nós assim, olha, eu sou seu amigo. Um amigo sabe o que o outro está fazendo. Um amigo caminha junto. Por que será, irmãos, que Jesus, ele foi caminhar com os discípulos de Emaús? Por que será? Aqueles discípulos estavam voltando para Emaús, deixando Jerusalém. Porque Jesus, ele é fiel mesmo quando eu não sou. Mesmo quando eu não sou, Jesus é fiel. Por que Jesus, se você fizer a leitura da Bíblia, você vai observar que aos pés de Jesus, você conta as pessoas que estavam lá e os discípulos não estavam o mais novo dele, que era João. E apesar de não estarem os discípulos aos pés da cruz, quando ressuscitou, Jesus manda um recado para quem? Para Pedro. Manda falar que eu estou aguardando eles na Galileia. Porque ele volta para aqueles que são seus. Um amigo é assim. Deus é seu amigo, mas a pergunta que não quer calar é se você é amigo de Deus. Não é verdade? Então, a amizade, ela é expressa exatamente nesses gestos. Quando você pega a segunda interpretação que eu tenho de amizade, ela cobre todas as circunstâncias da nossa vida. A amizade está em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo de 1 a 13. Eu não vou ler, porque é muito conhecido. Ainda que eu fale, né, a língua dos anjos, ainda que eu seja igual um sino, ainda que eu tenha toda a eloquência do mundo, se eu não tiver amor, e essa palavra que está sendo dita aqui por Paulo, amor aqui não tem sentido de eros, tem o sentido de caritas. Por isso que na sua Bíblia talvez esteja caridade, porque caritas é a expressão do amor que vem ágape. O amor ágape é o amor que você dá sem esperar receber. O amor de uma mãe pelo filho é mais perfeito que o amor de um filho para a mãe. Se você olhar uma foto de uma mãe amamentando, você fala, há amor entre eles, sim, mas com certeza o amor da mãe é um amor ágape. Porque o amor do filho pela mãe tem o formato de uma mama. O menininho ama a mãe, porque sente o cheirinho do leite. Né? Ele fica querendo mamar. O nenenzinho, se você colocar o dedinho aqui, sabe, ele interpreta dedo, mamar dedo, mamar dedo, mamar dedo. Não é assim, não tem mamar. Né? Mas o amor da mãe é aquele amor da mãe que sente uma dor enorme ao amamentar. Se amamentar fosse bom, não precisava de propaganda, né? Né? Seria natural, né? Então, a mãe naquele... Desculpa, Fábio, mas você tem outras... Você botou uma música bonita, a coisa, né? Então, o amor da mãe é o prazer de alimentar aquele que é fruto dela. Isso é amizade. Isso é amizade. Se esse amor ágape estiver dentro do amor eros, todo relacionamento matrimonial dá certo. Se não tiver, não dá. Porque o amor eros, ele trabalha com o visual. Hã? Depois de um tempo, mesmo que você passe o dia inteiro na academia, não tem jeito. Eu falo, por exemplo, que eu na minha juventude fiz muita academia. Eu tinha isso aqui forte. Mas o peso da idade vem exatamente daí. Isso aqui cai. Entendeu? Aí você fica com alguma coisa abdominal. Mas o tempo, ele é terrível. Né? O tempo é terrível. Né?
Oh, meu Deus, Deus seja louvado, até que enfim, ó. Tá vendo? Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus! Irmãos, e a amizade, ela na verdade ela é cultivada no carinho, no afeto, na presença do gesto carinhoso, né? Então, duas lições que eu estou aprendendo hoje sobre amizade. A primeira vem de Jesus, que o amigo sabe exatamente tudo que o outro faz. O segundo exemplo é que a amizade é a base daquele que dá sem esperar receber. E aí, Áquila e Priscila acolhem porque foram acolhidos. Paulo os acolheu num movimento de desespero, eles estavam saindo. Irmãos, quando eu vim aqui para Niterói, deixa eu falar uma coisa aqui que talvez alguns conheçam. Eu fiquei muito preocupado com meus filhos, que eu falei, Senhor, eu vou cuidar da vida de filhos dos outros e os meus filhos estão aqui. E nós ficamos procurando igreja aqui onde as pessoas fossem acolhidas, porque não é púlpito que nós estamos procurando igreja. Porque a partir da invenção desse objeto chamado televisão, você liga a sua televisão e ela traz púlpito para a sua vida, até em casa. Você pode assistir um culto comendo pipoca, né? O pastor, você fala, glória a Deus! Coisa que você não vai fazer aqui. Não vai, né? Outro dia eu pensei nisso. Eu tava ouvindo um pregador, é a esposa até de um pastor, não sei o nome dela, me esqueci do nome dela. E ela estava num congresso em Águas de Lindóia, e eu estava comendo uma pizza, e ela estava falando, e ela usou uma expressão. Eu abaixei, ela falou assim, está prestando atenção, irmão? Aí eu por um instante, eu falei, meu Deus, eu estou comendo pizza na presença dela. Aí eu falei, não, né? Deixa a pizza, eu não vou comer mais a pizza. Aí me deu o toque, você dá uma pausa. Aí ela parou, eu falei, vou comer a pizza. Né? Você recomeça. Porque, na verdade, você pode, o púlpito você pode. Aliás, esse púlpito é tão legal, depois que o Geraldo colocou rodinha, e ele me falou que vai ainda colocar um motorzinho, que aí vai ficar melhor ainda. Você vai circular aqui. Brum, 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 brum. Isso é púlpito de pastor pentecostal. É um púlpito que se movimenta. Não fica parado. Irmãos, eloquência, sabedoria humana, esse conhecimento que as pessoas têm, isso você pode achar. Né? O que você não acha na televisão é amizade, é acolhida. Eu estava procurando uma igreja, não porque o pastor fosse bom na pregação, muito embora as pessoas ainda busquem pastores e igreja por causa de pregação, por causa de ministério de louvor, né? E eu estava procurando porque eu queria uma igreja que pudesse acolher os meus filhos, porque eu estava sendo pastor lá em Arraial, e Arraial é um lugar perigoso, o pessoal de Arraial é muito perigoso, não é? Estava lá, até o dia que o Senhor me falou algo maravilhoso. Eu estava orando lá, e o Senhor falou no meu coração, cuida das minhas coisas, que eu cuido das suas. E aí me mostrou que ser amigo de Deus, você recebe reciprocidade de Deus, amém? Você pode falar glória a Deus? Por isso que a pessoa egoísta, a pessoa gananciosa, a pessoa que vem apenas para ganhar, ela não consegue receber de Deus a reciprocidade. Porque a reciprocidade é a certeza de que o que você tem é o necessário para você, porque você é amigo de Deus. Fala assim, eu sou amigo de Deus. Então paga a pizza depois para mim, que eu também sou. Então, coisas que eu vou aprendendo. Primeira delas, para a gente encaminhar para o final. As circunstâncias me levam ao encontro do outro. As circunstâncias me levam ao encontro do outro. E eu preciso receber esse outro. Porque se eu não conseguir ver Deus nas pessoas, eu serei o maior mentiroso da face da terra. Como eu vou dizer que amo a Deus a quem eu não vejo, se eu não amo o irmão que eu estou vendo? Então, é a acolhida que vai fazer você cristão. Não é se você, eu tenho uma palavra de eloquência, bobagem. Eu oro em línguas, bobagem. Nisso vocês serão conhecidos, se vocês se amarem uns aos outros como Jesus nos amou. Essa é a marca, amém?
Por isso que uma igreja avivada, irmãos, é uma igreja que acolhe. É uma igreja que abraça. Nós somos chamados não para sermos teólogos, para dizer para as pessoas, olha, aqui você vai encontrar um compêndio de teologia no pastor que vai te explicar todas as suas dúvidas. Não. Você vai encontrar alguém que caminha junto com você. É alguém que te acolhe porque foi acolhido. Priscila e Áquila foram acolhidos por Paulo. Ele não só, irmãos, os acolheu, presta atenção na palavra, ele fazia tendas. Irmãos, você já imaginou? Vamos imaginar a seguinte cena. Eu estou vendendo bolinho na praia de Caraí e estou tendo grande sucesso. Todo mundo quer comprar o bolinho do pastor. Aí chega um dia o Dinucci lá, põe uma barraquinha do lado, bolinho do Dinucci. Não, vamos imaginar. Você imagina o que vai acontecer se o Dinucci falar assim, pastor, dá uma olhadinha para mim, porque eu vou ali e já volto, eu vou ao banheiro, estou precisando, tá, vai com Deus. Irmão. Aí imagina que eu já vendi os meus, chega uma pessoa e fala assim, esse bolinho aqui é horrível. O cara tem um mínimo de higiene. A última senhora que comeu esse bolinho passou mal, foi uma coisa horrível. Aí o Dinucci volta, ele fala assim, é fraco, você vendeu seus bolinhos todos, eu não vendi nenhum. Pois é, é você buscar um outro ponto, não é não? Não é? A palavra está dizendo que Áquila fazia tenda. E que Paulo acolheu, vem para cá, faz comigo. Fizeram juntos, trabalharam juntos. Foram irmãos nas necessidades. Por isso que quando veio Apolo, Áquila e Priscila fizeram aquilo que foi feito com eles. Por isso que todos eles fizeram, porque antes de todos esses, quem é que nos acolheu? Jesus, então, seu acolhedor também. A circunstância que me vai fazer acolher o outro. Não é porque o outro está longe, eu vou armar uma situação, não. A circunstância do outro vai fazer que eu tenha juízo para falar, escuta, deixa Deus entrar na sua vida, porque se Deus entrar na sua vida, as coisas se transformam. Aquilo que estava difícil vai se solucionando, vai se desembaraçando. O contrário é que eu preciso entender que é verdadeiro. Todas as vezes que eu sou vitorioso e esqueço Deus, eu quebro um laço de amizade, amém? Segunda lição que eu aprendo, primeira delas, as circunstâncias me levam ao encontro de Deus. A segunda, as dificuldades me fazem depender de Deus. Me fazem reconhecer que eu preciso de ser amigo de Deus. De precisar, olha, eu preciso, Senhor, muito da sua presença na minha vida. Todas as vezes que eu estou passando por algum aperto, né, eu preciso de Deus. E eu preciso cada vez entender a terceira lição, que é complementar. Amizade é mais do que conhecimento. É saber caminhar junto. É saber fazer tenda junto. Nós precisamos aprender a fazer tenda junto. Aprender a lidar com o ministério junto. É saber, por exemplo, você está na igreja, então tem uma ordenança da igreja, é preciso que você visualize que a igreja tem que ter ministérios. Ah, pastor, eu noto que aqui não tem um ministério social, é porque Deus estava te esperando. Hein? Deus estava te esperando para você coordenar o ministério de ação social. Ah, pastor, né? Pastor, eu queria muito ter um ministério que atuasse na visita aos detentos, aos hospitais. Deus está te esperando. Ah, não, pastor, eu já estou numa igreja, eu estou lá, fico no banquinho, você faz o que lá? Eu fico no banquinho, pastor. Ah, é? Você é o sentador oficial da igreja, né? Fica lá no banquinho. Né? Não, Deus não chama ninguém para ficar no banquinho. Então, hoje aqui, essa palavra está dizendo para você assim, você é amigo de Deus, sou amigo de Deus. Então, caminhe com Deus. E caminhar com Deus significa passar pela vida das pessoas, pelas circunstâncias das pessoas e pelos ministérios da igreja. Que aí você vai pegar e vai falar assim, quem é que coordena esse ministério? Quem é que coordena aquele outro? Que aí você vai percebendo que as lideranças foram colocadas não por mim, mas pelo Altíssimo.
Amém? Amém? Você é amigo de Deus? Você é amigo de Deus? Caminha com Deus. Faz. Aí eu quero trazer para você, finalmente, né? Uma mensagem que diz assim: amizade com Deus é inimizade com o homem, é inimizade com o mundo. Não dá para conciliar, não dá. O que significa isso? Eu não posso ser amigo de Deus e abrir mão das coisas que são de Deus. Então o Tiago diz assim: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Eu tenho que escolher. De que maneira eu vou escolher? Eu sou amigo de Deus, estou caminhando com Deus, mas eu não posso abrir mão de princípios para caminhar conforme o mundo. Eu não estou falando para você que você deva viver no casulo, eu estou dizendo para você que você tem que fazer escolhas. O sentido da palavra santo, hagios, é separado. O Senhor separou você para que você faça a diferença. E porque efetivamente nós não estamos aqui nesse planeta para plantar raízes aqui, porque um dia o Senhor vai voltar e cada um vai prestar conta do que fez. Isso não é fábula, isso é uma realidade. Eu preciso salvar a minha casa. Fala comigo, eu preciso salvar a minha casa. Isso não é rotina de igreja, irmãos. Isso não é rotina de igreja. Isso é uma realidade humana. É a inteligência humana que fala: eu tenho uma razão de estar aqui e o Senhor que criou todas as coisas um dia vai cobrar. O que é que você fez com os seus talentos? O que é que você fez com as suas capacidades? Porque há muita pessoa precisando da sua capacidade. Talvez o pastor dessa igreja, muitas vezes, precise do seu apoio. E é preciso que você seja amigo de Deus, mas não é só conhecendo as coisas de Deus, é caminhar os caminhos de Deus, amém? Foi isso que Priscila e Áquila falaram lá para o Apolo. Falaram: Apolo, você prega que é uma maravilha, rapaz. Melhor que você, só aquele pastor da Assembleia lá mas você até suplanta aí. Não, é isso. É caminhar os caminhos de Deus. E aí vem uma outra coisa. Irmãos, eu acho que eu estou na quinta lição, né? Gratidão é expressão de amizade ao recordar. Abre a sua Bíblia em Romanos capítulo 16, versículo 3. Eu quero que você que tem uma voz possante de trovão, você vai ler comigo aqui, bem forte. Romanos 16, 3. Fala comigo aqui, bem forte. Peraí. Prisca aqui é Priscila, tá? Saudade. Vamos de novo. Priscila. Adiante. Os quais você pode aplaudir o Senhor? Cara, no momento de necessidade, eles estiveram juntos com Paulo. Eles foram discipulados por Paulo. E no momento que Paulo teve necessidade, eles correram perigo por causa dele. Mas lá na frente, Paulo podia falar: ficou para trás. Não. Ele fala assim: olha, levem o meu abraço para Priscila e para Áquila, porque eu reconheço que me ajudaram muito. Isso é gratidão. Gratidão, irmãos, é a memória do coração. Gratidão é a memória do coração. É você lembrar daquelas pessoas que um dia pregaram o evangelho para você. É lembrar das pessoas que fizeram bem para você. E mais, é lembrar daquelas pessoas que não foram apenas eloquentes para vocês. Foram pessoas que, através da vida, expressaram a autenticidade do evangelho de Jesus. Pessoas que não apenas pregaram, mas viveram o evangelho do reino, porque é mais importante do que as palavras. Quando Paulo se dirige aos romanos, ele fala assim: eu não vim até vocês com palavra de sabedoria humana, eu vim até vocês com palavra de poder, que é a palavra que vem ministrada pelo Espírito Santo, trazendo para nós o compromisso de Deus em estar conosco
e o convite dele para que a gente esteja com ele também, amém? Sexta lição, a igreja na casa de Priscila, aliás, minto, vai um pouquinho mais adiante, Catiúcia, só para a gente ver aqui como é. Isso, saudai também a igreja que está onde? Na casa deles. A igreja estava lá na casa deles. A casa deles não era um lugar estranho, não. Era um lugar onde se adorava o Senhor, porque não havia templo cristão na época. E glória a Deus que a gente pudesse aprender que a nossa casa tem que ser a nossa primeira igreja, e a nossa igreja tem que ser a nossa segunda casa. É necessariamente assim. Eu preciso ter essa experiência. Irmãos, o que é ser cooperador de Deus? Eu deixo para você responder para você. O que é ser cooperador de Deus? O que é que eu estou fazendo? O que é que eu estou contribuindo para a obra do Senhor? Irmãos, todos nós olhamos e falamos assim, o pastor da igreja, o anjo da igreja, é aquele que vai... Não, irmãos, pensa, o que Deus quer que eu faça. Nós vamos orar agora.